Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos empresários de todo o Rio Grande do Norte, às diretorias da FCDL e de todas as CDLs do estado do Rio Grande do Norte, aos meus amigos e às minhas amigas. Esse é o podcast número 58 do dia 6 de abril do ano 2022. As notícias de economia da semana. A carga tributária é a maior em 12 anos, apesar da promessa do presidente Bolsonaro de que iria baixá-la. Crescimento para 33,9% do PIB da carga tributária no ano 2021, sobretudo após a elevação na arrecadação federal. A carga tributária brasileira cresceu para o equivalente a 33,9% do PIB, Produto Interno Bruto, em 2021, o maior patamar em pelo menos 12 anos. A elevação é registrada apesar da promessa feita pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018 de que haveria uma redução gradativa dos impostos. O percentual é resultado de um aumento superior a 2 pontos percentuais em relação a 2020, quando o número havia ficado em 31,7%, e foi impulsionado pela reversão dos incentivos fiscais instaurados durante a crise da Covid-19. Os números fazem parte de estimativas feitas pelo Tesouro Nacional, com base no Manual de Estatística do FMI, Fundo Monetário Internacional. O número oficial sobre a carga tributária costuma ser divulgado pela Receita Federal no meio do ano. Entretanto, na decomposição por esfera de governo, o maior crescimento foi visto na cobrança de impostos do governo federal, que teve crescimento de 1,53%. Para um elevado PIB do Brasil, que vai a trilhões de reais, nós pagamos quase 34% de impostos federais, estaduais, municipais, arrecadação através de contribuições, programas governamentais que são inflados através do dinheiro do consumidor, do dinheiro do contribuinte, quer pessoa física, quer pessoa jurídica, e que estão agravando cada vez mais uma situação de um país que, convivendo com educação, com saúde, com segurança pública, de país de terceiro mundo, cobra impostos como se estivéssemos num Eldorado ou nos países da Europa, principalmente norte da Europa, que são os países de melhor vitalidade e de melhor consequência de vida para cada cidadão. 34% de tudo que se arrecada através de produtos da indústria, do comércio, são levados para os governos federais, estaduais e municipais, o que é uma arrecadação de país de primeiro mundo. Convivemos com um país que arrecada para ser país de primeiro mundo e oferece ao cidadão, em retribuição a esses impostos, já que os impostos são uma retribuição daquilo que se oferece ao governo, o cidadão recebe um tratamento aviltante, quer na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade urbana, nas estradas, nos portos que estão aí a ser privatizados ou cedidos por décadas à iniciativa privada, já que o governo não mantém condições de investimento para superá-los. É grave o momento nacional com relação à cobrança de impostos, quer seja para pessoas físicas, onde a tabela do imposto de renda não é corrigida há vários anos, apesar da inflação ano a ano, que acelera cada vez mais a zona de desconto do salário dos trabalhadores, como para as pessoas jurídicas, o imposto de renda de pessoas jurídicas, onde as empresas, quer sejam industriais, quer sejam comerciais, agroindustriais, de qualquer monta, os serviços, as construtoras, são garfadas com um imposto calibrado para um serviço que não é prestado em retribuição. Basta viver de um mundo assim. Outra notícia ligada à Receita Federal. A Receita Federal prorrogou o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022 para 31 de maio. Estava marcado inicialmente para 30 de abril. Pelo terceiro ano consecutivo, a justificativa é a pandemia. A prorrogação visa mitigar eventuais efeitos
decorrentes da pandemia que possam dificultar o preenchimento correto e o envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com os seus serviços de atendimento totalmente normalizado. Quem informa é a Receita Federal em seu site oficial, em portaria que foi publicada ontem, dia 5 de abril, no Diário Oficial da União. Antes, a data final, como eu disse, seria 29 de abril, e agora passa para o dia 31 de maio. A venda de veículos despenca 22,5% em março. Quem informa é a FenaBrave, Federação Nacional dos Revendedores de Automóveis. A queda foi da comparação com o mesmo mês do ano passado, ou seja, março frente a março de 2021. E as vendas decresceram 23,5%. A comercialização de carros comerciais leves, caminhões, ônibus novos no Brasil, em março recuou 22,5%, sobre um ano antes. A defasagem é de 146.800 unidades. A informação é da FenaBrave, que é a Associação dos Distribuidores de Veículos do Brasil. Na comparação com fevereiro passado, o mês mais curto, as vendas de março avançaram 10,95%, segundo os mesmos dados da entidade. Com isso, no primeiro trimestre, os emplacamentos de veículos no país acumularam uma queda de 23,15% na comparação com os 3 primeiros meses de 2021 para 405.600 unidades. A indústria vem citando problemas com capacidade de entrega das fábricas, prejudicada pela escassez de componentes, que inclui sistemas eletrônicos. Na véspera, o fabricante de caminhões e ônibus da Mercedes-Benz anunciou 15 dias de férias coletivas para 5.600 funcionários em São Paulo e Minas Gerais, para lidar com o problema de falta de peças, que geralmente vem da Ásia ou da Europa, de onde a montadora tem a sua matriz. A variante Omicron afetou a produção de diversos componentes industriais e a venda de veículos no Brasil, no início do ano. A afirmação é de José Maurício Andretta Júnior, presidente da FenaBrave. O mercado global de café deve registrar um déficit de 3 milhões e 100 mil sacas entre o período 2021 e 2022. Quem diz é a OIC. O mercado global de café registrará um déficit de 3 milhões e 100 mil sacas de café na safra 2021-2022, que é de outubro a setembro, já que o Brasil, o maior produtor do grão, colheu uma safra menor em 2021. A citação é da Organização Internacional do Café em seu relatório mensal. O órgão intergovernamental alertou, no entanto, que o saldo do mercado pode mudar eventualmente, devido a um potencial desaceleração da economia mundial, aumento dos custos de produção e redução do consumo e das importações devido ao conflito Rússia-Ucrânia. A OIC estimou a produção global de café de 2021 a 2022 em 167 milhões e 200 mil sacas de 60 quilos, uma queda de 2,1% em relação ao ano anterior, e o consumo em 170 milhões e 300 mil sacas, com aumento anual de 3,3%. A organização ainda disse que as exportações globais do grão verde em fevereiro totalizaram 9 milhões 880 mil sacas, abaixo das 10 milhões e 240 mil do ano anterior. Os embarques atingiram 47 milhões e 18 mil sacas nos primeiros 5 meses do ciclo cafeeiro, uma queda de 3% em relação ao ano anterior. O Brasil continua enfrentando problemas com a disponibilidade de contêineres para transporte do produto, embora a situação tenha melhorado nas últimas semanas, disse a Organização Internacional do Café. A Bolsa de Valores de São Paulo teve ontem uma destacada queda de 1,97%, totalizando 118.885 pontos. O mercado brasileiro repercutiu a queda nos mercados do exterior, tanto na Ásia quanto na Europa,
e as bolsas principais dos Estados Unidos da América fecharam em queda pelo recrudescimento da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que faz sangrar toda hora não só os moradores dos dois países, mas a humanidade inteira, que vê uma guerra descabida e ser elevada por tantos dias, já mais de 40 dias que essa guerra se elastece e a ONU se reúne todo dia sem nada resolver, porque a Rússia tem poder de veto no seu Conselho Deliberativo e veta todas as ações ou moções que são apresentadas contra a Rússia, e continua essa guerra sem estancar nem a sangria humana, nem a sentimental das pessoas pelo aquele sofrimento, padecimento, principalmente na região da Ucrânia. No Brasil, espera-se a qualquer momento que sejam anunciados os novos nomes que presidirão o Conselho Deliberativo e a presidência da Petrobras, já que os nomes que foram apresentados não aceitaram o convite, fazendo com que, no dia 13 de abril, tenha uma Assembleia Geral para eleger os novos conselheiros e a nova diretoria administrativa, e já estamos hoje no dia 6 de abril, e esses nomes não sejam conhecidos pela desinformação do governo federal, que nomeou e anunciou em plena imprensa, já que nem Rodolfo Landim aceitou a presidência do Conselho Deliberativo e Adriano Pires não aceitou a presidência da Petrobras. Enquanto no mundo todo há uma preocupação com o gás e com a energia gerada pelo petróleo para mover milhões de automóveis no Brasil, o governo anuncia candidatos à presidência da Petrobras e do próprio Conselho, depois os convidados não aceitam os cargos e fica estimulando um certo temor de que haja aceleração ou interesse político, já que estamos num ano eleitoral. Dentro de 6 meses teremos a eleição presidencial, além das eleições para governador de estados, senadores da República, deputados federais, estaduais e distritais. Há uma certa ânsia e temor de que isso resvele na política para poder ser encaminhada dessa maneira. É mais uma preocupação para o brasileiro e para a Petrobras, que já deveria ter sido privatizada, já que prestou em 70 anos bons serviços à nação. A Petrobras foi fundada em 1953, no governo de Getúlio Vargas, e, portanto, em 2023, ela passa a ser septagenária. 70 anos de atividade como uma empresa de capital misto, cuja predominância do capital é do governo federal, e há muito tempo que já deveria ter sido privatizada para a competição da lei do mercado. No petróleo, mundialmente, valem 2 variáveis para o preço do combustível. Primeiro, o valor de mercado do óleo bruto, o petróleo tipo Brent, o Euter, mas de qualquer maneira, um preço mundial em dólar. Segundo, é a moeda americana, que por sinal ontem voltou a subir no Brasil. Fechou a R$ 4,66. Ela que já tinha fechado a R$ 4,60. Mas tem uma queda esse ano, de 2022, de mais de 15% na conversão real-dólar americano. Entretanto, fora desses 2 parâmetros, preço internacional do petróleo, principalmente pelos países mais produtores do combustível, e a moeda americana como valor, não tem alternativa para dirigentes de autarquia, nem de qualquer petroleira que queira diminuir ou aumentar preço. Os parâmetros estão contidos na lei do mercado, da oferta e da procura. Bom dia e até a próxima semana com o nosso novo podcast.